Dia 3 de abril, catalise as suas dores e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias capítulo 2, versículo 5. O contexto no qual vivia Jerusalém durante a narrativa de Neemias era desolador. Após a derrota para os babilônios, a cidade foi dizimada e as suas muralhas destruídas. A cidade da qual os hebreus tanto se orgulhavam por gerações estava reduzida a escombros e o povo sofria terríveis humilhações. Neemias, ao tomar conhecimento da situação degradante de sua terra e de seus irmãos, em prantos lamentou e jejuou. No entanto, Neemias não se prendeu ao pesar. Ele deixou passar o período de luto e corajosamente pediu ao rei autorização para reerguer os muros, reconstruir a cidade e, com isso, restaurar a esperança de seu povo. Neemias foi um líder catalisador e, como catalisador de um carro, tem a função de transformar os gases tóxicos decorrentes da combustão em gases não poluentes. Neemias foi um agente de transformação, ensinando-nos que podemos sim sofrer com diagnósticos ruins, mas não podemos nos deixar paralisar por eles. Precisamos nos levantar, sacudir a poeira e lutar para reconstruir todos os muros que foram postos abaixo na nossa vida. Acredite, não há pessoa que nunca tenha perdido. Todos nós, em algum momento da vida, erramos e, portanto, perdemos. Mas a questão é se estamos desistindo de lutar ou se estamos prosseguindo na caminhada. Não conseguiremos vencer todas as batalhas, mas não podemos permitir que uma derrota do passado nos impeça de seguir em frente. Há pessoas que, por causa da sombra de uma derrota, desistem e nem sequer tentam avançar. Não seja você essa pessoa. Nunca é tarde para recomeçar. E hoje você tem essa oportunidade. Mãos à obra. Assim como um catalisador, você pode transformar a sua realidade. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 32. Jacó faz planos para o encontro com Esaú. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para encontrar com o Senhor e vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então, dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, meu pai. Tu me mandastes voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem, que meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu algum de seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo e deu esta ordem: Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: Quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: Quem é o seu patrão? Aonde vai? E de quem são esses animais que você vai levar? Então responda assim: Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. Ele também vem vindo aí atrás.
Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueça de dizer isso, seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó pensando assim: Vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta de Jacó em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jabó, levando consigo as suas 2 mulheres e suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: Solta-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: Por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: Eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Palavra-chave: reedificar.